Thomas S. Kuhn, A estrutura das revoluções científicas. Thomas S. Kuhn iniciou sua carreira universitária como físico teórico. As circunstâncias levaram-no ao estudo da história e a preocupações de natureza filosófica. Trajetória incomum, que este livro, de certa forma, sintetiza e que explica seu caráter polivalente. Múltiplas áreas, desde as exatas até as humanas, convergem para as agudas análises que levam o autor, questionando dogmas consagrados, a ver o progresso da ciência não tanto como o acúmulo gradativo de novos dados gnosiológicos, e sim como um processo contraditório marcado pelas revoluções do pensamento científico. Tais revoluções são definidas como um momento de desintegração do tradicional numa disciplina, forçando a comunidade de profissionais a ela ligados a reformular o conjunto de compromissos em que se baseia a prática dessa ciência. Um dos aspectos mais interessantes de A estrutura das revoluções científicas é a análise do papel dos fatores exteriores à ciência, na erupção desses momentos de crise e transformação do pensamento científico e da prática correspondente. Prefácio. O ensaio a seguir é o primeiro relatório completo publicado sobre um projeto concebido originalmente há 15 anos. Naquele tempo, eu era um estudante de pós-graduação em física teórica, tendo já em vista minha dissertação. Um envolvimento afortunado com um curso experimental da universidade, que apresentava a ciência física para os não cientistas, proporcionou-me a primeira exposição à história da ciência. Para minha completa surpresa, esta exposição a teorias e práticas científicas antiquadas minou radicalmente algumas das minhas concepções básicas a respeito da natureza da ciência e das razões de seu sucesso incomum. Eu retirava essas concepções em parte do próprio treino científico e em parte de um antigo interesse recreativo na filosofia da ciência. De alguma maneira, quaisquer que fosse sua utilidade pedagógica e sua plausibilidade abstrata, tais noções não se adaptavam às exigências do empreendimento apresentado pelo estudo teórico. Todavia, essas noções foram e são fundamentais para muitas discussões científicas. Em vista disso, parecia valer a pena perseguir detalhadamente suas carências de verossimilhança. O resultado foi uma mudança drástica dos meus planos profissionais, uma mudança da física para a história da ciência, e a partir daí, gradualmente, de problemas históricos relativamente simples, às preocupações mais filosóficas que inicialmente me haviam levado à história. Com exceção de alguns artigos, este ensaio é a primeira de minhas publicações na qual essas preocupações iniciais são dominantes. Em parte, este ensaio é uma tentativa de explicar a mim mesmo e a amigos como me aconteceu ter sido lançado da ciência para a sua história. Minha primeira oportunidade de aprofundar alguma das ideias expostas a seguir foi-me proporcionada por 3 anos como Junior Fellow na Society of Fellows da Universidade de Harvard. Sem esse período de liberdade, a transição para um novo campo de estudos teria sido bem mais difícil e poderia não ser realizada. Parte de meu tempo, durante esses anos, foi devotada à história da ciência propriamente dita. Continuei a estudar especialmente os escritos de Alexandre Koyré e encontrei pela primeira vez os de Emily Meyerson, Helene Metzer e Anneliese Meyer, mais claramente do que muitos outros eruditos recentes. Esse grupo mostrou o que era pensar cientificamente, numa época em que os cânones do pensamento científico eram muito diferentes dos atualmente em voga. Embora eu questione cada vez mais algumas de suas interpretações históricas particulares, seus trabalhos, juntamente com o Great Chain of Being de A.O. Lovejoy, foram decisivos na formação da minha concepção do que poderia ser a história das ideias científicas.
Sua importância é secundária, somente quando comparada com os materiais provenientes de fontes primárias. Contudo, do meu tempo durante esses anos, foi gasto explorando campos sem relação aparente com a história da ciência, mas nos quais a pesquisa atual revela problemas similares ao que a história vinha trazendo à minha atenção. Uma nota de rodapé, encontrada ao acaso, conduziu-me às experiências por meio das quais Jean Piaget iluminou os vários mundos da criança em crescimento e o processo de transição de um para outro. Um colega fez-me ler textos de psicologia da percepção e, em especial, os psicólogos da Gestalt. Outro introduziu-me às especulações de B.L. Wolff acerca do efeito da linguagem sobre as concepções do mundo. W. O. Quine franqueou-me o acesso aos quebra-cabeças filosóficos da distinção analítico-sintética. Este é o tipo de exploração ao acaso que a Society of Fellows permite. Apenas através dela, eu poderia ter encontrado a monografia quase desconhecida de Ludwig Fleck, da Universidade de Basileia, de 1935. Um ensaio que antecipa muitas das minhas próprias ideias. O trabalho de Fleck, juntamente com uma observação de outro Junior Fellow, Francis X. Sutton, fez-me compreender que essas ideias podiam necessitar de uma colocação no âmbito da sociedade e da comunidade científica. Embora os leitores encontrem poucas referências a qualquer desses trabalhos ou conversas, devo a eles mais do que me seria possível reconstruir ou avaliar deste momento. Durante meu último ano como Junior Fellow, um convite para fazer conferências para o Loyal Institute de Boston proporcionou-me a primeira oportunidade para testar minha concepção de ciência, que ainda estava em desenvolvimento. Do convite resultou uma série de 8 conferências públicas sobre a busca da teoria física, The Quest for Physical Theory, apresentadas em março de 1951. No ano seguinte, comecei a lecionar História da Ciência propriamente dita. Os problemas de ensaio de uma disciplina que eu nunca estudara sistematicamente ocuparam-me por quase uma década, deixando-me pouco tempo para uma articulação explícita das ideias que me haviam levado a esse campo de estudos. Contudo, afortunadamente, essas ideias demonstraram ser uma fonte de orientação implícita e de estruturação de problemas para grande parte de minhas aulas mais avançadas. Por isso, devo agradecer aos meus alunos pelas lições inestimáveis, tanto acerca da viabilidade das minhas concepções, como a respeito das técnicas apropriadas à sua comunicação eficaz. Os mesmos problemas e a mesma orientação dão unidade à maioria dos estudos predominantemente históricos e aparentemente diversos que publiquei desde o fim da minha bolsa de pesquisa. Vários deles tratam do papel decisivo desempenhado por uma ou outra metafísica na pesquisa científica criadora. Outros examinam a maneira pela qual as bases experimentais de uma nova teoria são acumuladas e assimiladas por homens comprometidos com uma teoria mais antiga, incompatível com aquela. Ao fazer isso, esses estudos descrevem o tipo de desenvolvimento que adiante chamarei de emergência, de uma teoria ou descoberta nova. Além disso, são apresentados outros vínculos do mesmo tipo. O estágio final do desenvolvimento deste ensaio começou com um convite para passar o ano de 1958 a 1959 no Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences. Mais uma vez, tive a oportunidade de dirigir toda a minha atenção aos problemas discutidos adiante. Ainda mais importante foi passar o ano numa comunidade composta predominantemente de cientistas sociais. Esse contato confrontou-me com problemas que não antecipara, relativos às diferenças entre essas comunidades e as dos cientistas ligados às ciências naturais, entre os quais eu fora treinado. Fiquei especialmente impressionado com o número e a extensão dos desacordos expressos existentes entre os cientistas sociais no que diz respeito à natureza dos métodos e problemas científicos legítimos. Tanto a história
como meus conhecimentos fizeram-me duvidar do que os praticantes das ciências naturais, possuam respostas mais firmes ou mais permanentes para tais questões do que seus colegas das ciências sociais. Eu, contudo, de modo algum, a prática da astronomia, da física, da química ou da biologia normalmente não evocam as controvérsias sobre fundamentos que atualmente parecem endêmicas entre, por exemplo, psicólogos ou sociólogos. A tentativa de descobrir a fonte dessas diferenças levou-me ao reconhecimento do papel desempenhado na pesquisa científica por aquilo que, desde então, chamo de paradigmas. Considero paradigmas as realizações científicas universalmente reconhecidas, que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Quando esta peça do meu quebra-cabeça encaixou no seu lugar, um esboço preliminar deste ensaio emergiu rapidamente. Não é necessário recontar aqui a história subsequente desse esboço, mas algumas palavras devem ser ditas a respeito da forma que ele manteve através de revisões. Antes de terminar e revisar extensamente uma primeira versão, eu pensava que o manuscrito aparecia exclusivamente como um volume da Encyclopedia of Univers Science. Os editores dessa obra pioneira primeiramente solicitaram-me o ensaio, depois mantiveram-me firmemente ligado a um compromisso e finalmente esperaram com extraordinário tato a paciência por um resultado. Estou em dívida para com eles, particularmente com Charles Moore, por ter me dado o estímulo necessário e ter me aconselhado sobre o manuscrito resultante. Contudo, as limitações de espaço da enciclopédia tornaram necessário apresentar minhas concepções numa forma extremamente condensada e esquemática, embora acontecimentos subsequentes tenham relaxado um tanto essas restrições, tornando possível uma publicação independente e simultânea. Este trabalho permanece antes um ensaio do que um livro de amplas proporções que o assunto acabará exigindo. O caráter esquemático dessa primeira apresentação não precisa ser necessariamente uma desvantagem, já que seu objetivo fundamental é instar uma mudança na percepção e avaliação de dados familiares. Ao contrário, os leitores preparados por suas próprias pesquisas para a espécie de reorganização advogada aqui, poderão achar a forma do ensaio mais sugestiva e mais fácil de assimilar. Mas esta forma também possui desvantagens, e essas podem justificar que eu ilustre, desde o começo, os tipos de ampliação em alcance e profundidade que mais tarde espero incluir numa versão mais extensa. A evidência histórica disponível é muito maior do que o espaço que tive para explorá-la. Além disso, a evidência provém tanto da história da biologia como da física. Minha decisão de ocupar-me aqui exclusivamente com a última foi parcialmente baseada na intenção de aumentar a coerência deste ensaio e parcialmente da minha competência atual. A par disso, a concepção de ciência desenvolvida aqui sugere a fecundidade potencial de uma qualidade de novas espécies de pesquisa, tanto históricas como sociológicas. Por exemplo, necessitamos estudar detalhadamente o modo pelo qual as anomalias ou violações de expectativas atraem a crescente atenção de uma comunidade científica, bem como a maneira pela qual o fracasso repetido na tentativa de ajustar uma anomalia pode induzir à emergência de uma crise. Ou ainda, se tenho razão ao afirmar que cada revolução científica altera a perspectiva histórica da comunidade que a experimenta, então essa mudança de perspectiva deveria efetuar a estrutura das publicações de pesquisa e dos manuais do período pós-revolucionário. Um desses efeitos, uma alteração na distribuição da literatura técnica citada nas notas de rodapé dos relatórios de pesquisa, deve ser estudado como um índice possível da ocorrência de revoluções. A necessidade de uma condensação rápida forçou-me igualmente a abandonar a discussão de um bom número de problemas importantes. Por exemplo, minha distinção entre os períodos pré- e pós-paradigmáticos,
no desenvolvimento da ciência é demasiado esquemática. Cada uma das escolas, cuja competição caracteriza o primeiro desses períodos, é guiada por algo muito semelhante a um paradigma. Existem circunstâncias, embora eu pense que são raras, nas quais dois paradigmas podem coexistir pacificamente nos períodos pós-paradigmáticos. A simples posse de um paradigma não é um critério suficiente para a transição de desenvolvimento discutida no capítulo 1. Mas, importante ainda, com exceção de breves notas laterais, eu nada disse a respeito do papel do avanço tecnológico ou das condições sociais, econômicas e intelectuais externas no desenvolvimento das ciências. Contudo, não é preciso ir além de Copérnico e do calendário para descobrir que as condições externas podem ajudar a transformar uma simples anomalia numa fonte de crise aguda. O mesmo exemplo ilustraria a maneira pela qual as condições exteriores às ciências podem influenciar o quadro de alternativas disponíveis àquele que procura acabar com uma crise propondo uma ou outra reforma evolucionária. Penso que a consideração explícita de exemplos desse tipo não modificaria as teses principais desenvolvidas neste ensaio, mas certamente adicionaria uma dimensão analítica primordial para a compreensão do avanço científico. E por fim, o que talvez seja o mais importante, as limitações de espaço afetaram drasticamente meu trabalho nas implicações filosóficas da concepção de ciência historicamente orientada, que é apresentada neste ensaio. Tais implicações certamente existem, e tentei tanto apontar como documentar as principais. Mas ao fazer isso, abstive-me em geral da discussão detalhada das várias posições assumidas por filósofos contemporâneos no tocante a esses estudos. Onde demonstrei ceticismo, este esteve mais frequentemente dirigido a uma atitude filosófica do que a qualquer de suas expressões plenamente articuladas. Em consequência disso, alguns dos que conhecem e trabalham a partir de alguma dessas posições articuladas poderão achar que não compreendi suas posições. Penso que estarão errados, mas este ensaio não foi projetado para convencê-los. Uma tentativa dessa ordem teria exigido um livro bem mais extenso e de tipo muito diferente. Os fragmentos autobiográficos que abrem esse prefácio servem para dar testemunhos daquilo que reconheço como minha dívida principal, tanto para com os que